Olá, esse é o podcast da SBO Jovem, parte da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, que traz todo mês um bate-papo com um convidado que nos inspira dentro da nossa especialidade. Nosso objetivo aqui é abordar o que nós jovens gostaríamos de saber sobre esses grandes nomes, além de aproximar as pessoas com maior experiência dos jovens oftalmos. Eu sou a Carolina Hilgert, fellow de retina em São Paulo. E eu sou a Clara Castro, residente de oftalmologia do Rio de Janeiro, e nesse episódio teremos o prazer de conversar com o Dr. Flávio Rezende, também conhecido como Flavinho, e está falando diretamente de Montreal, no Canadá. Ele é um cirurgião de retina premiado e reconhecido mundialmente. Iniciou sua formação aqui no Rio de Janeiro e seguiu para o fellowship em retina cirúrgica na McGill University, mas não parou por aí. Se especializou por lá também em patologia e oncologia ocular. Atualmente é professor titular da Universidade de Montreal e já foi chefe do setor de retina e mais recentemente também vem empreendendo dentro do ensino da retina. Além disso tudo, é um legítimo carioca e surfista que já pegou onda em todo canto do mundo. Bem-vindo, Dr. Flávio. Obrigado, queridas. Obrigado, Carolina. Obrigado, Clara. É um prazer estar aqui com a SBO Jovem, contribuindo aí para o sucesso de vocês. A gente está muito feliz de ter você aqui também. E para começar, a gente queria saber, Dr. Flávio, como foi o início da sua trajetória e quais foram os passos mais relevantes que te trouxeram até aqui? O início da minha trajetória na oftalmologia começou eu como paciente. Eu tinha síndrome de Duane e fui operado quando eu tinha 10 anos de idade. Eu fui operado com suturas ajustáveis, isso foi uma coisa que me impressionou demais. Que depois da anestesia geral você acordava e ia na sala, né, lá do cirurgião e ele tinha que mexer nos fiozinhos e o teu olho ia para um lado para o outro. Isso não saiu da minha cabeça. E, obviamente, além do fato do meu pai, ser um oftalmologista aí super renomado no Brasil, super reconhecido, com a história dele meio que completamente atrelada à SBO. E é por isso que é um outro grande prazer de participar aqui com vocês. Então, eu comecei como paciente, depois como filho de oftalmologista, e aí eu entrei na faculdade de medicina. Na realidade, antes de entrar na faculdade, eu terminei meu segundo grau, eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos. Então, Uhum. eu tinha a sementinha da oftalmologia e tinha a sementinha da América do Norte, antes de entrar na faculdade. Quando eu voltei para a faculdade, eu já sabia que eu queria fazer oftalmologia, então eu já entrei na medicina sabendo que eu queria fazer oftalmo. E, talvez por limitação de horizonte da minha parte, eu não procurei outros serviços e eu fiz a minha residência apenas no serviço onde meu pai era o chefe, da residência na época, no Rio de Janeiro, nos Oculistas Associados. Uhum. É uma coisa que, eh, eu acho importante a gente, falar sobre isso, que é o limite de horizonte. Quando a gente, não tem outras pessoas te guiando, no caso eu tinha meu pai, mas o que ele queria é que eu ficasse com ele, do lado dele e tal, assim, fica meio perdido. Então é uma das coisas que eu recomendo é tentar achar alguém que possa orientar, né, decidir, assim, pegar uma pessoa e tentar escutar os conselhos daquela pessoa e seguir, aquilo, que talvez poderia ter, tido minha trajetória um pouquinho diferente. E depois eu vou explicar um pouquinho mais por quê. Aí eu fiz minha residência e aí eu já queria, ir para fora para fazer, o fellowship. Durante a minha residência, tem a parte boa e a parte ruim de ter pais na oftalmologia, vocês talvez vão sentir isso de alguma maneira, as coisas boas e as coisas ruins. Uma das coisas ruins para mim é que meu nome era igual ao o nome do meu pai. E então, eu tinha aquele peso extra nas minhas costas, porque o meu pai era quem ele era. E eu tive por 2 situações, amigos do meu pai chegando para mim e dizendo: "Pô, que você vai fazer, cara? Você não vai ser nunca igual ao seu pai, você não vai nunca ser tão bom quanto seu pai". E aí, cara, o meu pai ele era cirurgião segmento anterior. E aí eu tentei procurar alguma coisa que meu pai não fazia, e a única coisa que meu pai não fazia era retina. Foi Bom, exatamente assim que eu comecei a minha, procura pela retina.
Aí, na época, eu precisava fazer um TCC pela PUC, que eu fazia pós-graduação na PUC no Rio, e um dos amigos do meu pai era o Dr. Oswaldo Moura Brasil, no Rio de Janeiro, que, né, sempre foi uma referência enorme a nível Brasil para retinologia. E meu pai pediu se eu podia acompanhar ele, aí eu comecei a acompanhar ele e eu falei, é isso que eu quero fazer, entendeu? Então, foi aí que me ajudou. A trajetória foi mais ou menos assim. E, e aí fui fazer, aí me inscrevi no doutorado sanduíche pela Escola Paulista, na Unifesp. O professor Miguel Bournier era amigo do meu pai, e ele falou assim, ó, né, por que você não vem para Montreal, não sei o que e tal, e aí eu né, tive que fazer as provas lá do USMLE, as provas dos STEPS, para poder me tornar um candidato a fellowship de retina cirúrgica. Então aí eu fui com a ponte do doutorado sanduíche, aí eu fiz um ano de patologia ocular, durante o qual eu desenvolvi minha tese de doutorado, e por felicidade eu fui aceito para fazer o fellowship cirúrgico de retina. Entrei no lugar do Dr. André Maia, quando ele terminou o fellowship, voltou para o Brasil, não sei se você sabia disso, Carolina. Não sabia. Pois é. E aí fiz 2 anos de retina cirúrgica, e no final do fellowship eu ainda fiz mais 6 meses de oncologia ocular. Então Voltei, uma formação muito completa, né? né, Então, voltei para o é, Brasil, fiquei 6 anos trabalhando no Brasil, e eu era casado com uma canadense, e por situações pessoais minhas, acabei voltando para o Canadá, não era o meu objetivo. E apertando aí um fast forward, fazem 15 anos que eu estou lá, e já fui chefe da retina, agora virei professor titular, já fui chefe de departamento do meu hospital, ou seja, comecei no Rio de Janeiro, nos oculistas associados, eu fazia SBO, assim, sabe? Então, literalmente, eu adoro fazer podcast no Brasil, porque é um exemplo de história sabe, de desacreditado até assim, o meu horizonte era completamente aqui embaixo, e hoje em dia eu cheguei, assim, num lugar que não fazia parte dos meus objetivos, mas acabei chegando num patamar bastante, que me dá bastante prazer de compartilhar isso com vocês. Sim, com e certeza. essa é até uma da ideia do nosso podcast que você falou no início, assim, você só tinha influência do seu pai. A gente quer aproveitar muito os meios de comunicação para chegar aos jovens, às possibilidades, que a gente tem muita possibilidade. Então a gente quer mostrar isso. E a gente vê aqui que Na época que você eu abraçou comecei, todas as não oportunidades. existia o podcast da SBO para me ajudar. É, isso. E já puxando para esse público mais jovem, Uhum, a gente queria saber também para qual perfil de oftalmologista você acha que um fellow no Canadá faria mais sentido? Pensando talvez em voltar para o Brasil, para qual é a pessoa que você acha que uhum. que deveria olhar para um fellow fora? É, assim, eu gosto bastante de utilizar a nomenclatura de esfera de influência. Então depende, do tamanho da esfera de influência que você quer ter, qual o impacto que você quer ter na sociedade, tá. Não existe resposta certa ou errada. O que existe é você estar confortável com as suas decisões. E as suas decisões podem mudar à medida que você for amadurecendo. No início, a gente não tem, amadurecimento suficiente para tomar determinadas decisões. Tem gente que já sabe desde o início, né, tipo, né, tá na época das Olimpíadas. Atleta olímpico, o cara já tá treinando desde que era criancinha, os pais botavam, né, assim: "Ó, você vai ser atleta olímpico". A maioria dos normais não é assim. Então, é importantíssimo a gente estar confortável com os objetivos e as decisões que a gente toma. E ser humilde e dizer assim: "Não, pô, agora eu quero um pouquinho mais", ou assim: "Ah, não, esse objetivo era muito alto para mim alcançar", e se contentar com um pouco menos. O que é importante de tentar evitar é de se esconder em críticas aos outros. "Ah, o fulaninho só chegou lá porque o pai dele era oftalmologista", claro, é muito mais fácil, sei o quê. No Canadá,
as pessoas só conheceram meu pai quando ele faleceu, porque eu tive que anunciar para eles que meu pai tinha falecido. Então, a minha história de influência que meu pai teve na minha vida foi até eu ir para um outro lugar em que ninguém conhecia ele, ele teve pouquíssima influência, entendeu. Então, ajudou? Óbvio que ajudou, óbvio que ajudou, ajudou em múltiplas coisas. Atrapalhou? Atrapalhou em algumas, entendeu. Então, eu, assim, se eu puder recomendar alguma coisa específica, assim, não se esconde na crítica ou no sucesso dos outros. Não deixe que o sucesso dos outros te incomode. Utilize o sucesso dos outros para estimular você a ir mais longe. Muito bom. O que me chamou muita atenção nisso tudo que você falou foi de estar aberta às oportunidades e entender que a vida pode te levar por outros caminhos, mas tirar o máximo desses passos, né? E, doutor Flávio, E a gente sabe que não se contentar, desculpa interromper, em achar: "Ah, agora é tarde demais". E aí a gente mais para frente a gente falar do programa do FIER, e que tem a ver um pouquinho com isso, tá. Então vamos lá, segue. então a gente sabe que as nossas vivências e experiências além da medicina influenciam muito nas nossas escolhas profissionais, como influenciaram nas suas. Quais partes da sua vida pessoal você acha que tiveram mais influências no oftalmologista de sucesso que você é hoje? Obviamente meu pai, né, foi, a sementinha inicial. Teve uma vez que ele foi, homenageado, não me lembro exatamente aonde, e ele teve que dar um discurso. E ele deu um discurso falando que ele ficou super surpreso que os 2 filhos dele fizeram oftalmologia. Porque a gente odiava, quando a gente era criança, a gente odiava o fato que nos sábados ele trabalhava o dia inteiro e domingo sim, domingo não, ele dava plantão o dia inteiro. Então, ele acabou influenciando a gente sem saber que ele estava influenciando a gente, porque ele achava que a gente ia fazer qualquer coisa exceto isso. Porque a gente literalmente odiava o que ele fazia como filhos. Então, ele teve uma Mas eu influência. diria que devia ter alguma coisa ali muito legal na oftalmologia para ele querer passar tanto tempo, né. Poxa, Eu cara, falo um pouco isso por mim. eu acho que, assim, se você, né, dá a chance de você, eh, olhar numa lâmpada de fenda, olhar uma cirurgia de retina, é uma coisa visualmente impressionante. Quem tem já o dom para medicina, eu acho que e sem contar, né, que cada vez mais a gente está entrando numa era que a visão é tudo, né. Infelizmente, a gente é enganado várias vezes por causa da visão, né, que, hoje em dia virou muito uma coisa de imagem, não sei o que e tal, a imagem percebida, Uhum. mas, ele foi certamente o pontapé inicial que eu precisava. E mais para frente, ou seja, assim, o que, eu tive uma outra pessoa muito influente na minha vida, que foi a pessoa que me treinou, o doutor, Michael Kapusta, aqui, da Universidade McGill. Ele também ele me transformou de menino em homem. Quando eu comecei meu fellow, eu era um menino, e eu saí do fellow, me transformei em homem. Então ele foi fundamental, fundamental, na minha mudança de patamar em relação aonde eu posso chegar, sabe. E eu fui preparado, e aí eu acabei dando sorte, por 2 cirurgiões muito top. Meu pai era muito bom cirurgião em segmento anterior, e o Capucho era muito bom cirurgião em segmento posterior, entendeu. Então eu acabei, assim, dando sorte que, pô, assim, o normal que eu via eram, pô, eram cirurgiões excelentes. Então, cara, a importância de você ter uma boa referência do seu lado no centro cirúrgico é muito mais importante do que a quantidade de cirurgias que você fez. Eu trocaria tudo, eu trocaria 1000 cirurgias para ter 200 com um cara top, entendeu? Com certeza, eu acho também que você está acostumado com a excelência, né, você entender que essa é a forma que tem que ser feita e não tem outra forma, você tem que fazer o melhor possível ali. É. Isso é realmente muito, muito, muito E o enriquecedor. outro cara, que foi o meu outro mentor, o David Chow, que hoje em dia ele está na Universidade de Toronto, na parte de, a aptitude para os meetings, para você saber o que fazer para
ter espaço nos meetings, linhas de pesquisa que, né, ou seja, ele me falou uma vez uma coisa que nunca saiu da minha cabeça: você tem que escolher o seu nicho. Eu falei, pô, mas eu já escolhi meu nicho, eu sou retinólogo cirúrgico. Não, você tem que escolher um nicho dentro do seu nicho. Uma coisa que as pessoas vão começar a te reconhecer e sabe, abrir o seu espaço no nicho que você já fazem, sei lá quantos anos vocês já estão estudando e ainda não chegaram no seu nicho principal, entendeu? Então foram mentores em diferentes tempos da minha carreira e que acabaram lapidando vamos dizer, o diamante bruto. E aí as coisas depois eles me deram o suporte, a minha base ficou extremamente sólida para deixar eu fazer a minha parte de criação depois, entendeu? Legal. E esses insights são muito bons, que hoje em dia cada vez menos é só você ser um bom médico técnico, né, é muita coisa para se pensar além disso, para você realmente ter um impacto, né. Então, cara, assim, a mídia social, o que vocês estão fazendo, tem uma importância fundamental, tá, em abrir os olhos, mas nada substitui a pessoa que está ali do seu lado, mostrando: "Não, não é assim, é assim", olhando uma vez, fazendo, errando, olhando de novo: "Ai, meu Deus, agora é assim", porque, cara, cirurgião de YouTube não aprende. Não aprende. Você vê a cirurgia, você não sabe qual é o bizu das coisas, você não está entendendo o que o cara está fazendo, mesmo assistindo o vídeo várias vezes, entendeu? Então, ajuda demais a mídia social hoje em dia, mas não substitui, o staff que está ali do seu lado. Sim, com certeza. E, doutor Flávio, a gente sabe que você valoriza muito, esse equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal, e que esse também é um traço muito marcante até na sua personalidade. A gente queria saber, se você sempre conseguiu encaixar isso, na sua carreira, desde o começo, e se você tem algum conselho para os jovens nesse sentido? Uhum. Então, em relação a isso, que o meu Instagram eu preconizo a vida balanceada, o surf, que é o esporte, meu esporte, que eu pratico, teve uma influência enorme também na maneira como eu sou como cirurgião hoje em dia. Porque no surf a gente, né, volta e meia a gente está em situações de risco. De vez em quando a gente se dá bem, de vez em quando a gente se dá mal. A recompensa é alta, mas a perda é alta também. E a cirurgia de retina é exatamente isso, né. Tem uma frasezinha em inglês que é "go big or go home", é mais ou menos o tipo da vida que eu vivo. Às vezes eu me ferro, às vezes eu me dou bem. E eu acabei sendo reconhecido no meu nicho que eu escolhi por causa disso, né, a gente já teve a satisfação, felicidade de ganhar alguns prêmios, em competições de vídeo de cirurgia. Eu só ganhei esses prêmios todos por causa disso, entendeu? Então, é o tipo de atitude que o surf trouxe para mim, na minha vida profissional, me ajudou a ficar confortável em situações desconfortáveis, o que a maioria dos cirurgiões evitam, né. "Ah, não, foi assim que eu aprendi, isso funciona na minha mão e todos os pacientes vão ter o mesmo tipo de tratamento". Eu tento ser o mais difícil possível para o robô me substituir. E como eu consigo fazer isso? É tentar fazer aprender tudo e tentar customizar cada cirurgia que eu sei fazer para aquele paciente que está na minha frente. É muito difícil fazer isso. E demorou muitos anos para eu conseguir introduzir na minha vida a vida balanceada, porque não existe vida balanceada no início de carreira. No início de carreira é, sabe, é trabalho duro, é plantão, é não sei o quê, é ir operar não sei aonde, é desconfortável, é você, sabe, tá: "Ai meu Deus, estou super cansado", não interessa, tem que continuar. É muito feijão com arroz, farinha e pão que você tem que comer, antes de chegar na proteína, no filé mignon. Era esse ponto que eu e a Carol a gente estava conversando antes, assim, como aqui na fase que a gente tá é bem difícil, mas é ter essa ideia, né, de Não, que sim.
você pode traçar isso como objetivo. Porque que acontece, cara? Para viver a vida que eu vivo, eu preciso ter grana, eu preciso ter dinheiro, eu preciso trabalhar, sabe? Pô, acabei de voltar de uma viagem de kitesurf, num lugar paradisíaco, não sei o que e tal, cara. No final da segunda semana, eu falei, cara, aí, tô na boa, quero voltar, já tô com vontade de trabalhar de novo, sabe, de ajudar a quantidade de pessoas que eu ajudo, não sei o que e tal. Então, a minha vida balanceada é o lazer, o esporte, a vida profissional, a minha vida de pai e a minha vida de amigos, que eu dou uma importância enorme à amizade também. E a minha parte de ensino, que hoje em dia agora tem se tornado cada vez mais importante. É, e é disso que a gente quer falar agora. A gente sabe que seu mais novo projeto é o FIER, que é um fundo dedicado ao ensino continuado em retina, em homenagem ao seu pai, né, que a gente até já comentou que foi um presidente muito respeitado da nossa sociedade. Então, conta um pouquinho mais pra gente o que é o FIER e qual é a sua ideia de impacto com ele, o que que você deseja que o FIER traga pra gente. Eu vou tentar falar sem chorar. Ah. Que esse realmente um projeto bem difícil de eu falar sobre, porque é bem pessoal. Para quem não sabe, né, meu pai foi ex-presidente da SBO e ele partiu durante a pandemia e foi na primeira onda da pandemia, então tinha o lockdown, então passou 1 ano e meio sem eu ver a minha família depois do falecimento dele. Então, eu pensei comigo, falei: "Cara, algum dia eu tenho que fazer alguma coisa para honrar", porque o que acontece, uma outra coisa de negativa, né, no negócio de mídia social, as pessoas são esquecidas muito rápido. What's the next thing, next thing, next thing, next thing, e as pessoas que realmente trouxeram a gente para chegar nesse nível, a gente acaba esquecendo bem rápido. Então, foi mais ou menos isso que me estimulou a fazer, esse projeto, chama FIER, que é o Fundo Internacional de Ensino em Retina. Eu fiz em retina porque ele era cirurgião segmento anterior e era principalmente conhecido no Brasil. Eu queria fazer o projeto no Brasil, mas eu não tinha como fazer em segmento anterior, porque não é a minha área, então eu fiz na retina. O objetivo do FIER é vários, mas o projeto principal é o que a gente chama de FIER Master Fellow. Então, é dedicado para o aluno, né, o especialista em retina que terminou o fellowship dele, ou dela, e que não está ainda satisfeito ou confortável e quer chegar no patamar de cima, ou que está confortável com o que sabe, mas quer aumentar a esfera de influência. Então esse é o perfil do candidato que o FIER hoje em dia procura para se tornar um Master Fellow. Além disso, a gente faz sessões mensais virtuais com os Master Fellows, a princípio. Eles escolhem um tema, eles vão apresentando as cirurgias que eles fizeram e a gente vai corrigindo os erros, né, e os acertos. Os Master Fellows, eles vêm, passam um tempo aqui comigo em Montreal, aqui eles não podem operar, então eles assistem. No nível, quando você termina já o fellowship, você já assiste cirurgias de uma maneira diferente. É diferente de quando você vem aqui como residente, que você, meu Deus, fica impressionado, mas você não entende o que está acontecendo. Quando você termina o seu fellow, você já vem aqui, nossa, agora eu já entendi, poxa, nunca tinha visto isso, não sei o que e tal. É diferente. Então eles vêm, vê como a gente faz as coisas aqui, e eu vou para o Brasil algumas vezes por ano e vou operar com os Master Fellows no lugar aonde eles praticam, tá? No final de cada dia de cirurgia, a gente emite um relatório de cada. Eu vou assim, tô olhando a cirurgia e estou fazendo meus comentários assim no meu telefone, não sei o quê. No final do dia, eu emito um relatório do que foi bom, o que foi ruim, o que precisa de melhorar, e, e isso subsequente, tá? E cada Master Fellow precisa do FIER de uma maneira diferente. E isso é customizado de acordo com quem eu aceitei. Tem gente que começa lá em cima, que é só um ajustezinho, e tem gente que começa lá embaixo, tipo, pior do que achava que estava. E a gente tem que ir ajustando, tá? Então é um projeto customizado, que é um projeto, no meu conhecimento, único no mundo,
porque eu tenho a oportunidade de ter licença médica nos 2 países. Então eu pratico aqui, eu posso praticar aí. Então qual é o objetivo? O objetivo quando eu vou ao Brasil não é eu operar e eles assistirem, não, é eles operarem e eu corrigir. Mas, se eu ver que aquele tipo de caso né, não tá, o Masterfellow não está pronto, eu assumo e termino a cirurgia. Que o paciente não pode pagar o preço do ensino, entendeu? Então, e agora o estágio mais avançado do FIER vai ser as cirurgias ao vivo, que a gente está montando aqui um sistema que, se Deus quiser, em breve a gente vai começar a poder fazer cirurgias ao vivo. Quem sabe até através da SBO Jovem disponibilizar algum acesso para cirurgias ao vivo aqui com a gente em Montreal. Então esse é um Ai, projeto nossa, que realmente está saindo do embrião e está nascendo em breve, tá? E como é que a gente faz para se transformar em Master Fellow? Então a gente criou um meeting que acontece uma vez por ano. Esse ano vai ser no dia 26 de outubro, no Rio de Janeiro. O ano passado foi em São Paulo. E a gente vai fazer um negócio diferente esse ano, que a gente vai fazer meio que um concurso de vídeo. Como eu fiquei meio conhecido com esse negócio, uma parte do application para o FIER, Master Fellow, é você submeter um vídeo de cirurgia seu, e a gente vai escolher desses 10 candidatos, 10 vídeos que forem submetidos, eles vão ser apresentados durante o meeting, e eu vou fazer as críticas da mesma maneira que eu faço as críticas nos meus alunos Master Fellow. Então, se você não gosta de ser criticado, não manda o vídeo. Entendeu? Porque é assim que o Master Fellow é ensinado. Então você já tem um aprendizado mesmo antes de se transformar em Master Fellow. E aí a gente escolhe e a gente faz a entrevista no dia mesmo do meeting. Então se transforma num meeting bem atípico, né? Você pode ir sem querer submeter, pode ir só para aprender. A gente obviamente vai ter conteúdo para aprendizado, mas é uma coisa que a gente está tentando introduzir aí no Brasil de diferente. Com o puro cara, assim, isso obviamente isso só me dá trabalho, né, o meu retorno é o sucesso de vocês, entendeu? Eu não ganho dinheiro com isso, pelo contrário, o investimento sai do meu bolso, até o momento, né, eu estou tentando aí parcerias, se Deus quiser em breve a gente vai anunciar uma parceria aí bem legal, mas até o momento é o Dr. Flávio, o FIER é o Dr. Flávio, financiamento meu. Então, assim, sabe, eu não tenho nenhum interesse financeiro, o meu interesse é realmente aumentar a minha esfera de influência no Brasil, através de vocês. Sim, muito, muito interessante, muito disruptivo, assim, esse programa. Acho que eu nunca tinha ouvido falar em nada parecido. Essa educação continuada para um nível de excelência que acho que muita gente busca, realmente. E então, sabendo que você está cada vez mais próximo dos jovens oftalmologistas, principalmente agora com o FIE, e também é uma grande inspiração para a gente queria saber qual é a característica que te chama mais atenção numa pessoa que está no início da carreira e que, na sua opinião, todo jovem ambicioso deveria se esforçar para ter, tipo um game changer para uma pessoa que quer ter um impacto. Uhum. Eu acho que assim, para início de conversa, integridade. Assim, a gente esquece isso, a gente vai falar: "Ah, eu quero chegar lá em cima, não sei o quê". Sem integridade, cara, assim, sabe, e a maioria das vezes eu consigo detectar isso durante a entrevista. Então integridade para mim é o número 1, é o alicerce base que vocês 2 têm em casa, mas não é todo mundo que tem. Então isso para mim é talvez uma das coisas mais importantes, assim, que se eu não sentir isso, pode esquecer, tu pode ser um excelente cirurgião que para mim não serve, entendeu? Você tem que estar fazendo as coisas pelas razões corretas, sabe. Se o teu objetivo é ser bem-sucedido financeiramente, eu não estou interessado, não estou interessado. Se o seu objetivo é ter uma grande esfera de influência e que isso vai te tornar financeiramente bem-sucedido, maravilha, maravilha. A gente joga um jogo em que a parte financeira é importante, então não tem problema. Mas se o teu objetivo número 1 é ser, né, bem-sucedido financeiramente, eu não estou interessado, entendeu? Então, é mais ou menos isso. E
né, você querer chegar no patamar de cima, porque é super difícil, você acabou de se formar, você fez um fellowship, já está super orgulhoso, não sei o quê, pô, chega o doutor Flávio e te esculacha, esculacha. A maioria das vezes fala: "Cara, na moral, tem bastante coisa para melhorar". Os primeiros relatórios são 3, 4 páginas. Para quem achava, sabe, acabou, né, teoricamente eu tô pronto para a vida, entendeu? Então você tem que ter isso também, você não pode ficar chateado com o doutor Flávio tá ali para te ajudar, entendeu? Mas você vai provavelmente ficar chateado com você mesmo, entendeu? Então é uma equação de coisas que é difícil de você me enganar numa entrevista. Sim, e o que eu tô entendendo também é que esse FIES você cresce no centro cirúrgico e cresce fora também, né, que eu acho que deve ser um amadurecimento muito, muito grande e uma lição de humildade, né, e você entender que você sempre pode melhorar, né, sempre alguma coisa pode ser refinada. A gente tem um grupo, o nosso grupo de Zap do FIER, quando eu me refiro, eu vou falar: "E aí, galera?", eu falo: "Bom dia, família". Porque o objetivo é criar uma família, como eu falei, uma confraria, entendeu? Então, eu não vou escolher qualquer um para minha família. E eu não vou abandonar ninguém da minha família. Então, quem começa mal e que eu escolhi porque eu achava que essa pessoa tem potencial, eu não vou largar até essa pessoa chegar no nível que eu acho que, ó, você está pronto, entendeu? Então, é um comprometimento bilateral. Entendeu? Se você não é isso que eu quero, não sei o quê, nã beleza. Se eu acho que é isso que eu quero também, a gente vai até o fim, entendeu? Então, cara, assim, é um tipo de coisa que não existe sei lá, eu não conheço. E que parte de uma semente correta, plantada da maneira certa, entendeu? Então eu quero regar as plantinhas que querem fazer parte do bom jardim. Nossa, doutor Flávio, todas as suas falas são muito inspiradoras, dá um ânimo. E para finalizar, a gente quer continuar falando sobre o futuro, né. A Uhum. oftalmologia está mudando muito, com muitos avanços em tecnologia, por exemplo. E onde você acha que estão as maiores oportunidades de crescimento para um jovem oftalmologista hoje? Assim, onde você acha que a gente tem que ficar de olho? Onde que estão as oportunidades? Então, eu acho que a responsabilidade que vocês têm hoje em dia é muito maior, porque a quantidade de informação disponível é gigante, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você tem um chat GPT que você joga as informações lá e o cara vai e passa um resumo para você. Então, eh, você chegar em um certo degrau, vamos dizer, no final da residência, e você não saber determinadas coisas, hoje em dia é muito pior do que antigamente. Então, a o acesso à informação é muito mais fácil hoje em dia, mas só que isso bota mais pressão em cima de vocês. "Pô, como é que você não sabe isso, cara? Não é possível, você tá a um clique de distância e você não sabe isso", entendeu? Então, eu acho que o grande desafio é você saber utilizar a tecnologia digital presente para te transformar num profissional melhor. O que que vai ser isso? Se você vai utilizar a mídia social para alavancar os seus seguidores e que você vai, isso vai te trazer o teu sucesso, maravilha. Eu acho que cabe a você descobrir qual é o caminho que você vai percorrer dentro dessa quantidade de tecnologia que está disponível no momento e que a cada 5 anos, tipo, eu acho que não dá nem mais para falar a cada 5 anos, porque 1 ano ou 2 já encontra, né. ChatGPT, sei lá, é do ano passado? Não sei, que eu comecei a ficar sabendo e hoje em dia tu vai no congresso, você sai do congresso já com o resumo do ChatGPT na tua, né, no teu telefone, É entendeu. verdade. Então se alguém chega para mim: "Cara, eu nunca ouvi falar nisso", vou falar o quê? Entendeu? Então, cara, então aí o que que acontece? Aí é que tá o valor de você ir no serviço, ok, tal, porque uma coisa é
é o resumão das coisas que estão acontecendo. E outra coisa é você ver exatamente o que significa o que aquele resumo te falou. Porque o resumo, o ChatGPT, não vai te ensinar a operar. Você pode... Teve o último meeting da Sociedade Americana de Retina, que teve um cara que apresentou um tema que foi justamente isso. Ele falou assim, ó, o paciente tem um descolamento de retina com a ruptura a tal hora, sem PVR. O ChatGPT disse qual era a cirurgia que tinha que fazer. Tá? Ele recomendou uma cirurgia. Aí, você vai lá e faz a cirurgia que o ChatGPT te recomendou. Entendeu? Então, eu acho que a fórmula para os jovens hoje em dia é você conseguir utilizar a tecnologia disponível para te ajudar a chegar aonde você quer chegar. Você quer chegar assim, quero descobrir lugares para visitar para minha vida balanceada. Maravilha. Já tem guia turístico aí na internet maravilhoso. Entendeu? Então, eu acho que o mais importante é você aprender sobre você, da onde que você quer chegar, e aí sim utilizar o que tem de disponível, de todas as ferramentas possíveis e imaginárias que estão disponíveis para te ajudar. Pega um mentor e descobre, né? Ou um mentor e um psicólogo, para você saber exatamente onde você está, o que você quer. Estou falando sério, a saúde mental é fundamental, porque a saúde mental pode te atrapalhar todo o seu projeto. Então, você tá bem de cabeça é importantíssimo, e é isso que a vida balanceada me dá. De vez em quando, o que eu preciso é passar uma noite com meu filho e o dia seguinte eu já resolvi todos os meus problemas profissionais, sabe? Então, é essa equação. Eu gosto sempre de falar em equação. A equação de nós três aqui é completamente diferente, mas ela tem que ser igual à felicidade. Então, a tua vida profissional, a tua vida pessoal, a sua vida familiar, igual a felicidade. Cada um vai ter a equação, a parte da esquerda do igual, cada um vai ter a sua forma. Uau! Que aula! Que aula! Muito Nossa, adorei, muito profundo. Acho que a gente conseguiu abordar temas diversos e aprofundar também, e realmente muito enriquecedor. A gente sabe que seu tempo é muito valioso, então Eu tô por isso a meio, gente queria tô meio corrido agradecer aqui. pela sua presença, por estar aqui com a gente no nosso primeiro episódio. Obrigado pela E vida. adoramos saber mais sobre o seu caminho dentro e fora da oftalmologia. Foi realmente muito, muito enriquecedor mesmo. Que ótimo. Realmente um médico completo, uma pessoa completa, né? Muito obrigada. Eu desejo E muito sucesso para vocês. A SBO Jovem bombe na internet, que vocês criem as suas próprias esferas de influência. E podem contar comigo, com o Dr. Flávio, com o Flavinho, com o Fier, para ajudar no que for preciso, tá? muito obrigada. Gostaríamos de convidar os ouvintes para também assistir os episódios anteriores gravados pela Bianca, Tiziane e Daniela, com convidados como a doutora Raquel Gomes, Dr. Remo Suzana, Bernardo e o Daniel do Oft Review, que também estão muito legais. Isso. Então, até a próxima.